ativados nesse dom ontem. Quem estava aqui ontem? Graças a Deus pela vida de vocês. Por os que não puderam estar, ano que vem tem mais. Ano que vem vai ser um modelo diferente. Não fique de fora. Mas deixa eu te falar uma coisa, já passou e não vai voltar mais. Quem perdeu, perdeu. Pode ter melhor ou pode ter pior, dependendo do teu ponto de vista, mas igual a ontem não vai acontecer mais. É sério. Isso é um seríssimo. E o que pregar depois de um Prophetic Day, onde tudo foi revelado, onde pessoas aprenderam a se mover no dom profético, aprenderam o que é uma revelação profética, o que é um ministério profético. E eu fiquei, Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua noiva? Já aprendendo, já botando em prática o que foi aprendido ontem. Senhor, me revela o que tu queres para a tua noiva. Me revela o que tu queres, o que o Senhor quer para a tua noiva. E me veio bem claro no meu coração. Continuidade. Continuidade. Aí eu fiquei assim, e me veio uma impressão no meu coração, onde eu fiquei triste, e aquilo ficou me retraindo, me apertando. A mente ficou meio presa, meio apertada. O que eu estou fazendo? Eu estava lendo a Bíblia, aí do nada me deu esse sentimento. Eu falei, por que, Deus? É quando a gente prova de uma glória, e no outro dia parece que eu estou com bagagem sobrando ao ponto de eu não me entregar de novo para Ele. Não, amados. A glória de Deus, ela é um ambiente onde a gente tem que estar. A glória de Deus é um ambiente onde o meu pecado é confrontado diariamente. Onde aquilo que Deus quer fazer sobre essa cidade é revelado diariamente. Ah, não, eu já sei o que Deus quer para a tua Meaçu. Então fica lá só porque tu tem prazer de estar lá. Amém? E muitas das pessoas, elas vivem com um depósito de glória que ela orou ou viveu uma glória no passado. Ah, não, há 20 anos atrás eu era um obreiro aprovado e eu fico me segurando naquilo. Ah, não, eu orei e Deus curou, ressuscitou mortos, fez grandes prodígios e maravilhas, mas tem 5 anos atrás eu não estou mais me movendo assim, eu estou parado. Não vai adiantar mais de nada. Por quê? Porque o ser humano ele tende a fazer isso. Eu me apegar, eu me esconder de trás de uma glória que eu vivi no passado. Sendo que Oséias fala, eu conhecer Jesus e prosseguir em conhecer Ele. Não porque Ele vai fazer aqui, ou não, é porque Ele é Deus. E eu fiquei assim, Senhor, como começar a falar isso, como pregar isso? E Ele me deu um texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 1. 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 13 e 14. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, e na fé, no amor que há em Cristo. Esse versículo me quebrou hoje. Guarda o bom depósito que o Espírito Santo, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. A gente vai destrinchar esse versículo, que eu peguei esse versículo e comecei a meditar nele. Uma das coisas que nós temos que fazer no dia acelerado que nós temos, às vezes a gente está correndo para ler a Bíblia o ano todo e tem que ler a meta diária. Nada contra, temos que ler a Bíblia 3 vezes por ano, 5 vezes por ano, quanto você conseguir fazer. Mas tem uma situação que é a meditar na palavra. É onde eu leio e Ele vem com aquele banquete me abraçando e falando, filho, até aqui tu tem entendido errado, porque eu sondo o teu coração. E eu vejo que aqui não está da forma que eu quero que tu entenda. E a meditação é um processo pelo qual o cristão tem que fazer.
meditar na palavra em que Deus está falando contigo. E que não é, de repente, não é a mesma palavra que Ele está falando com o Edivaldo. Deve ser uma outra palavra que está falando com o Leno. E assim eu vou me submetendo à vontade de Deus. E eu meditei nesse versículo. Ele fala assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim têm ouvido. O que seria esse conservar? Conservar é o manter guardado? Não, somente. É o conservar, é o manter guardado e viva. Porque, vamos ver um alimento conservado. Ele está morto lá dentro, sim, mas ele está prestando. Morto que eu falo, ele está guardado, quer dizer. Mas ele está conservado. Se tu pegar e tu guardar algo, deixar lá, ele vai apodrecer. Mas conservado é tu manter ele vivo em temperatura ambiente, em temperatura que aquilo lá precisa ser guardado, em lugar arejado, em lugar ventilado. Então, esse conservar é guardar em um lugar onde é limpo, é seguro. E onde seria isso? A gente vai chegar lá. Mas guardar o quê? O modelo. É aí que muitos cristãos nos dias de hoje acabam se perdendo. O modelo da sã palavra, mas existe um modelo. Existe um padrão a ser seguido. Para os novos convertidos ou para os que não entendem muito ainda, existe um padrão a ser seguido. Nós não estamos aqui aleatoriamente, onde eu subo aqui e falo o que eu acho, e o Edivaldo vem aqui e acha que eu acho, a pastora... Não é. Porque quando a partir do momento que eu falo o que eu acho, não é mais evangelho, é a minha opinião, e a nossa opinião não é para dar, a nossa opinião é para ser guardada para a gente, e ser pregado o evangelho de Cristo Jesus. Quando eu começar a falar, não, eu acho a minha opinião, Deus me livre de pregar a minha opinião sobre o evangelho. Eu tenho que pregar a palavra. E eu fiquei meditando nisso hoje. Senhor, como pregar depois do Prophetic Day? Manter o padrão. Manter o padrão. Deus não está interessado em picos de emoção na glória. Picos, não. Ele quer que nós mantemos a continuidade. Manter o padrão. 20 anos, 40 anos, 50 anos apaixonados por Jesus. Apaixonados por Jesus. A mensagem do evangelho, ela tem que arder no nosso coração todos os dias da nossa vida. Você pode ser profetizado que você vai ter carros, sítios, viagens, um monte de coisas, mas a mensagem do teu coração tem que ser: Jesus me amou, Ele vai voltar para me buscar. Não tem outra profecia melhor que essa. É bom, eu amo chegar em casa e ver o Pedrinho me chamar de pai, me beijar. A minha filha, minha princesa, Ana Clara, me beijar. Minha esposa, minha mãe está em casa. Mas nada substitui o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito. Tem que arder no nosso coração esse versículo, amados. Ele tem que ser o mais importante na tua vida. Esquece as 8.000 promessas que tem, que isso aí é de lambuja para quando a gente entende isso. Buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tu está caminhando, está chegando aqui, ó. A minha esposa eu também tinha, mas não tanto quanto ela, uma vontade de casar na igreja. E quem já casou na igreja sabe quanto custa casar numa igreja, quanto é caro. Mas a gente começou a buscar o Senhor com toda a intensidade do nosso coração, com todo o entendimento. Deus, e o pastor falou assim: tu vai casar, eu vou te fazer o casamento. E eu acreditei naquilo, comecei a buscar o Senhor. Buscamos o Senhor e casamos. Buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça.
as células estavam tendo algumas turbulências nas minhas células que eu supervisiono. O sub-12 estava engajando e tinha algumas situações que eu tinha que resolver e a cabeça no casamento. Eu falei, não, nada pode tirar meu foco no reino. Que o zelo pela obra nos consoma. E eu continuei servindo ao Senhor. De uns 15 mil que foram invertidos nas nossas vidas, eu gastei uns R$200. Isso porque eu fui teimoso. Já pedi perdão para Deus. Até o brinde que eu ia dar, que eram umas plantazinhas, um cacto que tu joga no asfalto, ele vinga, Deus não deixou. Eu fiz as mudinhas, elas morreram tudo. Porque Deus não precisa da nossa ajuda para nos abençoar. Quando a gente está na bênção, quando a gente está na visão de Deus, no caminho de Deus, na direção de Deus, as bênçãos nos alcançam. Então é necessário manter um padrão. É necessário manter uma visão no reino. E conservando esse modelo de que da sã palavra que de mim tu tens ouvido. De quem tu está ouvindo? Ou o que tu está falando para os outros? Será que a sã doutrina, a sã palavra de Deus, que é imutável? Eu espero que sim, meus irmãos. E eu creio que sim. Porque a sã palavra nos molda, ela nos confronta, ela não nos acusa. Quem acusa é o inimigo. O diabo que acusa, pecador, seu imundo. Não, a palavra de Deus ela nos confronta em amor. Mesmo assim eu te amo. Vem para mim. Isso é o amor de Deus. Você está errado, mas te corrige hoje, te arrepende hoje e volta a praticar as primeiras obras. Ou se você nunca praticou nenhuma obra, vem a mim que eu te amei primeiro, diz o Senhor. Essas sãs palavras, existe um modelo a ser pregado. Existe um modelo a ser vivido. Ele continua falando aqui, ó, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Eu gosto muito dessa versão, que ele enfatiza bem Jesus Cristo. É na fé. Muitas pessoas, elas não têm alcançado lugares melhores em Deus, porque faltou fé. Fé em acreditar em que o Deus que criou os céus e a terra está no controle da vida dela. E deixa o medo dominar. Por isso que muitos líderes desistem de ser líderes de célula. Porque perderam a visão em Cristo Jesus. Por isso que muitos pastores acabam saindo do foco. É por isso que muitos crentes, eles acabam se perdendo. Porque foram muitos afazeres, foram muitas coisas para se fazer e não tiveram tempo de adorar o Senhor. Como ele era obreiro antes, ele adorava o Senhor. Estou falando aqui para líderes aqui. Então, a fé, ela é a base de tu acreditar num Deus que tu nunca viu. Como tu vai ensinar para uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus se tu não acreditar naquilo que tu fala? Como tu vai tentar convencer teu filho, Cleberson, se tu não tem fé naquilo que tu está falando? Como é que o Mateus vai galgar lugares maiores em Cristo se ele não vê em ti a fé necessária? Deixa eu te falar. Existem pessoas que estão ao ponto de se converter só pelo testemunho da tua fé. Só porque você se posicionou em fé, pessoas vão se converter. Porque você perseverou na fé em Cristo Jesus e o seu marido se converteu. É porque você perseverou em fé e o seu filho se converteu. É necessário permanecer firmes em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus. Mesmo que tem dias que tu não vai querer orar, mesmo dias que tu não vai querer ler a Bíblia, ou tu não vai fazer, porque vai estar muito ocupado. Mas o posicionar em Deus é necessário.
Até porque tem perguntas na nossa cabeça que só é respondido com Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. E nós tentamos fazer do nosso jeito, principalmente o homem. O homem, ele tende a fazer com a força do seu braço, muitas das vezes. Que é normal, o homem tem que fazer isso mesmo, o homem tem que ser forte, tem que ser macho mesmo. Tem que resolver as paradas. Deixa a parte de sentimentalismo para a mulher. O homem tem que resolver mesmo. Mas deixa eu te falar, tu não é o super-homem, meu amigão. Você sabe o que eu estou falando. Chega um momento da tua vida que tu fala, daqui eu não passo. Por que Deus faz isso? Para Ele falar assim, eu sempre estive contigo, mas daqui deixa comigo. Porque eu sou teu pai. É difícil falar de pai, falar de pai, porque eu não tive alguém para me ensinar isso. Eu tive que aprender olhando para a pessoa de Deus que persevera. Um exemplo é o irmão Edivaldo, perseverante. Ele tem um testemunho que ele fala que ele queria comer um lanche e não tinha condições quando ele era criança. Mas ele perseverou para aprender. Ele perseverou para aprender uma profissão e ter condições. Só é macho que faz isso. Homem que faz isso. Além do mais, ele entendeu que ele é servo de Jesus. Pronto. E ele perseverou na sã doutrina e na fé e no amor. Falei de fé agora, né? E no amor. O amor é um sentimento, ele é uma verdade que tem que ser vivida, porque ela é provada diariamente. Porque a pessoa que era para te demonstrar mais amor na tua vida, de repente não está demonstrando. Porque a pessoa que tu cuidou a vida toda e ela não demonstra o amor correspondente àquilo que tu quer que ela tenha. De repente tu viu em alguém um amor e tu se apegou a ela porque faltou em ti um amor, mas depois de um tempo esse amor da pessoa mudou. Aí tu fala, não existe amor. Ou tu queria um padrão de amor que tu criou na tua cabeça e tu nunca vai ver padrão em ninguém de amor assim. Que nem aquela moça, muitas vezes uma menina que não conhece a Deus, ela é encantada com arco-íris e acha que tem um pote de mel com um príncipe encantado. Não existe isso. E ela padroniza esse amor. Obrigado. Mas deixa eu te falar. Você pode sim padronizar esse amor em Cristo Jesus. Tudo que tu imaginar de amor, tu formas de amor, Ele vai te surpreender muito mais do que tu imagina. Se tu padronizou algo de amor em alguém, Ele vai te mostrar que Ele é muito mais ainda que tu pode imaginar. Se tu imaginar de amor sobre um homem, sobre uma mulher, sobre um filho, sobre um amor de um pai, Ele vai te falar assim, não, eu sou muito mais que isso. Ele me mostrou isso. Eu queria encontrar amor de um pai no meu cunhado, eu queria encontrar amor de um pai num tio, mas eles não corresponderam porque não era o papel deles. Não julgo, eu ficava triste com isso. Mas quando eu encontrei Jesus, Ele me surpreendeu com esse amor e falou assim, ei, eu te fiz passar por isso, Everton, para que tu possas curar outras pessoas no futuro. Eu falei, mas que amor é esse que tu me deixou passar por isso? Porque eu quero te mostrar o amor verdadeiro em ti, para te sentir isso e para te pregar com verdade no teu coração. Vai ter órfãos que vão te procurar, vão ter crianças, filhas de órfãos de pais vivos que vão te procurar. E tu vai derramar o meu amor que está em ti, Everton. Nunca pense que foi tu que vai amar as crianças ou esses jovens que te procuram. Não. É o amor que eu derramei em ti, tu vai amar essas crianças, esses jovens. E se eu me desviar? Tudo isso bonito vai por água abaixo. Você entende que é necessário permanecer? A unção de ontem acabou ontem, 10 horas da noite, acabou, a gente foi dormir, acordou. E se eu não orasse? Se eu não lesse a palavra? Vocês me entendem? É necessário nós entendermos isso, igreja do Senhor. Nós nascemos com um propósito. Com um propósito, é adorar
Jesus e fazê-lo ele conhecido onde nós formos. Amém? E no versículo 14 fala assim, ó, guarda o bom depósito. Uns falam, seja guardião. Esse versículo, essa história de 2 Timóteo, Paulo escreve a segunda carta para Timóteo. Ele está preso em Éfeso, ele está preso em Roma. Quem está em Éfeso é Timóteo. Ele escreve uma carta para o seu filho amado, não um filho de sangue, mas um discípulo. E quem é que é discipulador? Levante sua mão. Existe uma responsabilidade quanto a isso. Não é o acaso que a pessoa foi ser teu discípulo. Não que tenha um santarrão, não é isso. É algo de ti que Deus colocou, que tu tem que ensinar para essa pessoa. Meu discipulador é o mestre Adoniel, homem sábio. E tem muito algo nele que eu preciso aprender como um pai, como um servo de Deus, como um cristão, e ele me ensina. Então, Paulo, quando ele escreve essa carta a um filho, eu acho lindo no versículo, no começo do capítulo 1, que ele fala, meu filho amado. E ele vai falando que ele tem que perseverar numa fé igual a sua família, lembra? É tão bom quando as pessoas ela tem exemplos de pessoas na sua família. Tipo, quando Paulo fala para Timóteo, ó, que Deus ele conserve em ti a fé e a perseverança que da tua avó Lloyd tinha e a tua mãe Eunice tinha. Esse é exemplo para a próxima geração. Ser exemplo para a próxima geração, que o pastor de longe, preso numa cadeia, fala assim, ó, lembra da tua avó, lembra da tua mãe, seja perseverante. E quando Timóteo ele recebe essa carta, eu creio que lá no final da carta ele fala assim, vem depressa porque o frio está chegando, passa na casa de Trode e passa e pega meus pergaminhos e minha capa, porque está frio aqui. Ele está preso numa cadeia, esperando a sentença. Lá que ele fala, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Quem sabe foi as últimas palavras de Paulo que ele escreveu, que ele falou. Mas ele está ciente na vocação dele. Ei, eu preciso falar com o pastor Timóteo, que está lá em Éfeso. Ele precisa guardar a fé dele. Que ele ainda fala assim, guarda a fé, porque eu já vou ser derramado como uma libação. Eu já vai dar o fim da minha carreira aqui na terra. Isso me reflete na geração que veio antes de nós, ou até a minha mesma nossa, que tem 40 anos, eu tenho 36. Fazer uma base para a próxima geração. Ei, Theo, tu está onde? Tu está na Índia? Não, filho, tu está bem? Porque o Theo é meu discípulo. Tu está bem? Cara, ora hoje, filho. Ele sabe, todo dia eu falo com ele isso. Quase todo dia quando eu falo com ele, eu falo, João, tu está bem? Ora hoje, filho. Lê a palavra. Fala assim, dá uma chapada que eu falo para ele, né? É necessário. É necessário. E você que é discípulo, também ore pelo seu discipulador. É necessário. Porque quando não há esse cuidado, muitas das vezes, porque a gente tem que crer em Jesus, muitas pessoas se frustram. Você que tem um dom, você que sabe que tem que cuidar das pessoas, não precisa ser o teu discípulo em si, mas cuida da pessoa. Ontem um irmão Edivaldo me deu um abraço aqui, que foi edificante sobre a minha vida, muito forte. Ele também fez algo na minha vida, que um dia ele vai falar, um dia ele vai pregar sobre isso. Mas é necessário, quem sabe, um abraço. Uma pessoa que está querendo se desviar, cuida de muita coisa, faz muita coisa, e você vem com um abraço. É o entender o chamado de Deus, é entender o que tem que ser feito. Mas nos dias de hoje é tão corrido, tanta coisa para se fazer, e eu não posso escrever uma carta para o meu discípulo.
Eu não posso parar e falar algo para o nosso irmão que está subindo agora para a Rede Destiny. Não, amados. Existe um porquê tu foi chamado, existe um para quê. Entendendo isso, é manter tudo isso. E detalhe, não é nada teu. Não é teu. Seja um mordomo, seja um bom mordomo do dom que Deus te deu. Administre bem o dom que Deus te deu. Se é de cantar, louve para Deus com tudo que você tem. Eu não sou de cantar. Se eu cantar, todo mundo vai embora em 10 minutinhos aqui. Vão ficar só alguns porque são meus amigos. Tocar então, coitado. Não tem negócio de dó, ré, né, mi, que agora eu aprendi que eu me perdi no 4, não sei qual é o resto. Então, existe um dom em ti. Qual é o dom? Ah, tio Everton, eu não sei qual é o dom que eu tenho. Não, amados. Aquilo que o teu coração mais queima, ele reflete aquilo que Deus quer te usar. Não queima nada, é porque tu não está orando. Simples. Porque tu não está jejuando lendo a Bíblia. Mas quando tu te posicionar na leitura da palavra de Deus, quando tu te posicionar em oração, Deus vai te revelar aquilo que Deus quer. Porque o mais interessado em ganhar almas é Cristo, não é nós, amados. Nós a gente falamos e vamos evangelizar uma vez por mês. E quando vai? O mais interessado, Deus assim, Deus não está mendigando a adoração. Deus ele tem compromisso com a palavra dele, com o reino dele. Ontem eu ouvi uma frase que tocou muito no coração. O reino de Deus não perde. O reino de Deus não perde. Quem perde somos nós de deixar a obra. Quem perde somos nós de não fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Pense comigo. Se você está na sua célula, você poderia escolher 54 células para você ir, mas você está naquela tua célula lá. Faça a diferença. Você não é líder, você não é anfitrião, você é um membro. Seja o melhor membro. Dê orgulho para o seu líder. Porque, deixa eu te falar uma coisa, para quem não é líder aqui. O seu líder passa dias e dias orando por você, para você ajudar ele a se converter. O seu líder, ele chora pela tua alma, para que você se converta. Para que você inspire a graça de ser líder de Deus, líder de uma célula. O seu líder, ele roga você, anfitrião, todos os dias. Ele almeja que você galgue lugares maiores. Não que ser anfitrião não seja algo melhor. Não. Muito pelo contrário. Abrir a tua casa para ser uma líder anfitrião de célula é a coisa mais nobre que tu pode fazer. Eu já fui líder anfitrião com a minha esposa. Cara, quando chegava quinta-feira, a gente ficava já eufórico, limpando antes de trabalhar, já varria, deixava tudo arrumadinho para quando chegar de noite, tá tudo arrumado. E aí eu chegava mais cedo, eu arrumava. Mas tem dia que eu não estava afim. Tem dia que eu falava, meu Deus, hoje tem célula, eu estou aqui quebrado. Mas quando eu via pessoas que nunca tinham entrado numa igreja, nunca tinha entrado numa igreja, foi lá comigo, lá na célula, e chorar e se converter, quem sou eu para falar que não, meu irmão? Adolescentes vindo de uma vida toda conturbada, de não ter pai, de drogas, todo lá jogar no chão e falar, eu quero esse Jesus que tu está falando aí. É perseverar, amados. É perseverar no dom que Deus te deu. É perseverar. Não porque tu vai ser cobrado um dia por isso, não. É porque não tem mais opção. Tente não ter mais opção. Tente ir para um lugar onde não tem mais opção. Ontem, Deus me usou para ministrar uma pessoa, até falou aqui, que quando tu vem eu poderia estar muito bem no shopping agora. Shopping não, está muito bem lá em casa, assistindo Netflix, porque choveu o dia todo. Aí eu abdiquei. Isso é um nível. Tem uns que estão num nível que nem vem. Tem uns que estão num nível que, não, eu vou. Mas tem um nível que não tem opção. Eles vêm porque não tem opção. Eles não vêm porque é muito mais forte do que eu. Não é uma chuva que vai me interromper, não é nada. Eu não tenho opção.
Eu tenho que ir, porque queima no meu coração essa vontade de estar lá, de fazer a obra de Deus. Às vezes para ficar sentado aqui só sentindo a presença de Deus. Sabe, amados, Deus quer levar a noiva dele para um outro nível. As 10 virgens que ficaram para trás, elas tinham óleo na lamparina. Elas tinham óleo na lamparina, mas as prudentes, elas foram encher mais de azeite, foram querer mais de azeite. Não se engane com o óleo que tem na tua vasilha, queira mais estar diante de Deus, queira mais estar perto de Deus todos os dias da sua vida. O azeite queimou ontem, igreja, o azeite queimou ontem, foi jorrado sobre nós, o azeite foi ontem, mas é o azeite de hoje. É necessário, quando o sacerdote ele ia fazer um sacrifício, que ele fazia? Ele retirava toda a cinza com zelo, e com decência e com ordem. Não era não, sai daí porque eu tenho que... Não, com respeito. A unção de ontem foi muito boa, com respeito. Agora que eu aprendi foi muito com respeito, e vou guardar aqui. Mas é necessário um outro sacrifício, é necessário um prosseguir, é necessário fazer mais, porque tem pessoas vindo aí para conhecer Jesus, e eu, como um sacerdote de Cristo, eu tenho que estar limpo, eu tenho que estar com a minha casa ordenada, para que Deus me use. É necessário, homens, se posicionar como um sacerdote das suas casas. Se posicione, macho, um homem de Deus, posicionados. Se você não teve referência de homem, olhe para Jesus, o varão perfeito. E tem exemplos também de homens de Deus, que tem vários aqui na nossa igreja, homens de Deus. Mulheres posicionadas, que entendem o seu chamado. Mulheres posicionadas para fazer a obra de Deus, que estão focadas em Cristo Jesus, que seu alvo é Cristo Jesus. É necessário esse posicionamento. A segunda-feira vem para todo mundo, amados. Que eu até parecia que era segunda-feira hoje, né? Hoje é segunda, hoje é quarta, eu fiquei até confuso. Meu Jesus, hoje é quarta, não é segunda. Mas veio com a mesma dor de cabeça, com as mesmas coisas para se resolver. A louça ficou suja do mesmo jeito, teve que varrer a casa do mesmo jeito, teve que lançar a nota fiscal do mesmo jeito, teve que dar... Você não deve dar aula porque hoje é... Mas amanhã você não escapa, Leonardo. Então tem que dar aula do mesmo jeito. Então, é viver uma vida, é como se fosse... A vida fosse aqui e lá fosse só algo para te entender que tu tem que fazer algo lá para Ele. Se eu sou um bom pai, eu tenho que glorificar o Senhor como um pai. Será que eu estou glorificando a Deus como pai? Eu errei muito como pai. Eu fracassei com a minha filha Ana Clara muitas vezes como pai. Eu não dei o amor que ela queria, porque eu não entendia ser pai, e eu não sabia dar o amor que ela queria àquele pai, que eu não tinha. Agora estou correndo atrás de alguns traumas que ela, em nome de Jesus, não vai ter. O Pedrão não, o Pedrão já não é homem, não está muito aí para negócio de cheirinho não. É brincando, me dá um beijo, não quer me beijar, aí eu beijo, vem cá, eu te amo, acabou. Esse é o de homem também, de brinca de soquinho normal, de porrada. Eu malino um pouco com ele, mas está tudo certo. Mas Ana Clara não, Ana Clara já é moça, é cheirinho. Ela ganhou uma cartinha de um menino que achou ela bonita na escola. Aí eu, eita glória, tem que botar tudo em prática que o prego não está. Matai-vos uns aos outros, não está, né? Dar susto uns aos outros, não está, né? Não, é amai-vos uns aos outros. Eu falei, filho, é o seguinte, como é que é teu coração? Não, pai, eu nem pensei em nada. Eu falei, que bom. Mas eu falei assim, tá certo, pensa em Jesus Cristo. Por dentro estava assim, ó. Mas por fora, olha, você tem que pensar em Jesus Cristo, isso não é a hora. Mas assim, obrigado por ter me contado. Será que o teu filho te contaria isso? Eu errei com a minha filha, mas eu tento ser o mais
amigo dela. Amigo não, porque pai não é, filho, não é amigo de filho, não. Eu sou o pai dela. Mas eu tento ser mais, ter mais contato com ela. Mais aproximação. Não confunda, tá? Você é pai, não seja amiguinho do seu filho, não. Seja o pai dele, tá? Seja o pai dela. Ele não precisa de amiguinho aqui por aí, mas pai é só um, e é tu. Tá bom? Glória a Deus. Falou experientão, né? Mas eu tô aprendendo com isso. Eu estou aprendendo com isso. Mano, eu sou teu pai. Eu falei com o Theo isso hoje, né? Mas Theo não é meu filho. Mas é necessário esse posicionamento na sua casa, no seu trabalho. Será que nós somos um crente 007, disfarçados, ninguém sabe que a gente é crente? Isso é muito sério, amados. A gente brinca, mas é sério. O posicionar nosso é necessário para que... Existe uma frase que fala assim, eu não sei qual é o nome do escritor, que eu não vou falar o nome, porque eu posso errar muito feio. Mas o autor fala assim: pregue, 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 se for preciso, fale alguma coisa. Isso me quebra. Porque a gente quer falar tudo, a gente quer falar, eu quero mostrar que eu sei. Não, fica aí na tua, porque é minha vez de falar agora. Eu vou me posicionar aqui para me falar. Não, te posiciona para te viver aquilo que Deus já te colocou para te fazer. E quando ele fala aqui, ó, guarda o bom depósito, ou tem versões que falam, seja um guardião do bom tesouro. Guardião, nesse tempo, o guardião, eu gosto muito bom nessa frase, eu gosto muito dessa frase, porque quando ele fala guardião é aquele que ele está guardando com a vida aquilo que ele está segurando ou protegendo. Não é um segurança, não é um policial, não é nada, não, é um guardião. É que a vida dele foi feita para ele guardar aquilo, para ele proteger aquilo. Não é só um emprego onde tu, segurança, protege essa bateria para que ninguém venha roubar. Aí dá teu turno, tu faz assim, ó, acabou meu turno, CLT. Não. Um guardião ninguém toca. Pode vir quem quiser de vocês aqui, ninguém vai tocar. Isso é guardião. Para tocar me mata. Mas tu não vai tocar, porque senão eu vou te matar. Isso é um guardião do quê? Do bom tesouro. O que é o bom tesouro que ele fala aqui? É a mensagem do Evangelho de Deus. É Cristo Jesus, é o nosso bom tesouro. É Cristo Jesus, o nosso bom tesouro. É a mensagem da cruz. É porque ela não pode ser corrompida. Ela não pode ser trocada. Olha, é o seguinte, eu sei que tu é guardião, mas vem cá, bora negociar aqui um pouquinho. Não há negócio nenhum. Não negocie com a sua carne. Não negocie com o seu coração. Eu segui meu coração. O teu coração é enganoso, a palavra de Deus diz. Não negocie com o teu coração a palavra de Deus. Não negocie com a tua mente a palavra de Deus. Não negocie o bom tesouro que Deus colocou no teu coração. E deixa eu te falar, Satanás é expert em negociar, em barganhar. Porque ele sabe o que te faz sofrer, o que te feriu na tua infância, o teu desejo maior hoje, se é sexo, se é bebida, se é alguma coisa, se é idolatria. Ele sabe qual é o desejo do teu coração, a tua fraqueza, o teu tendão de Aquiles. E vai negociar contigo, amados. Ele não vai te dar bebida se tua fraqueza é sexo. Ele não vai te dar sexo se tua bebida é o dinheiro, se teu defeito é dinheiro. Ele vai negociar com aquilo que tu mais gosta. É o seguinte, ó. A melhor prato ele vai te dar. Ele não vai te dar migalha. Ele vai nos dizer o melhor prato aqui, ó. O melhor prato é o seguinte: faz essa nota fria bem aqui que ninguém está vendo. É um negócio. Não barganhe a sua salvação. Continue perseverante. Se o teu marido não quer, continue você em Cristo Jesus. Se a tua mulher não vem, continue você em Cristo Jesus. Porque a salvação, ela alcançou o teu coração. Ela te salvou. Claro que não é para ficar só nisso e ficar aqui trancado na igreja, não. É para a gente ir atrás, mas estou falando individual com você hoje. Era para o fulano estar aqui para ele ouvir isso. Não. Era para você estar aqui hoje ouvindo isso. Era para você estar aqui ouvindo hoje isso. Não negocie
o bom tesouro que Deus colocou no teu coração. E deixa eu te falar, você já tem esse bom tesouro no teu coração. Você já tem esse bom tesouro do Evangelho no teu coração. E ele continua assim falando, pelo Santo Espírito que habita em nós. Aí chegou a parte melhor, o nosso amigo Espírito Santo. Sabe, para te ser guardião aqui, sozinho tu não consegue, amados. Mais que tu queira aqui, ó, não, eu sou não, mas se tu não te achegar ao Espírito Santo, tu nem vai ver de onde vai vir os ataques. E o que é o Espírito Santo? É uma força? O Espírito Santo é algo que aconteceu e Deus mandou uma energia para uma energia? Não, amados. O Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos. Ele leva até Deus as nossas orações como gemidos inexprimíveis. Tem um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, que uma vez eu li ele, e Benny Hinn, ele fala que ele foi ministrar de manhã e foi uma bênção o culto. Ele passou a madrugada falando com o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda, eu não sou nada, Espírito Santo, eu não sou ninguém, eu preciso de Ti. Sabe aquela oração que a gente faz, padrão? De reconhecimento da nossa insignificância diante de Deus e que a gente precisa dele para tudo na nossa vida? É esse padrão, bem aí. Aí ele estava orando, e quando ele foi pregar, multidões se converteram. Acabou 10 horas da manhã o culto, ele foi para a casa da irmã dele almoçar. Quando ele estava almoçando lá, ia ter uma resenha depois do almoço, ele ia pregar à noite. Aí o Espírito Santo, vai orar, vem falar comigo. Aí ele, não posso. Eu estou com a minha irmã, não vejo ela tem 15 anos. Ele falou um tempo lá, eu não posso. Vem orar, vem falar comigo. Vem fazer o que tu faz melhor na tua vida, que é falar comigo. Porque o resto sou eu que faço, esqueceu? Ele se encheu o peito, não, já fui muitas armas de manhã, vai ser igualzinho quem de manhã. Aí ele foi. Não foi orar. Ficou lá, quando deu a hora do culto, ele foi para a igreja. Ele escreve que foi o pior culto que ele fez na vida dele. Mas o homem estava cheio do Espírito Santo de manhã. Não é a porção que Deus faz te derramar, é o quanto Ele tem de ti. O quanto Ele tem de ti, o quanto do teu tempo Ele tem, o quanto das tuas emoções Ele tem, o quanto das tuas verdades Ele tem, o quanto dos teus quereres Ele tem, o quanto da tua razão Ele tem. Deus, Ele quer nos raptar para Ele, amados, nos levar para Ele. Mas aqui, ó, eu consciente do que eu quero mais hoje, eu vou querer mais amanhã. Amanhã tem células. Como vai ser a reunião de células amanhã? Cheia do Espírito Santo de Deus, de líderes posicionados, de anfitriões posicionados, querendo mais de Deus. Ei, vocês não precisam de muito para ser um líder de célula, não. Só precisa de um coração sabendo que você está fazendo o que é para Ele e que você precisa dele diariamente. Porque a palavra, Wanda, ela vai vir, filha. A palavra de conhecimento vai vir, filha. A palavra de conhecimento vai vir. É um coração posicionado. É um coração temente a tudo que tu já ouviu, amados. O quanto você já foi ministrado nesse altar, onde você foi. Que Deus é suficiente. Mas a gente se preocupa porque é normal se preocupar com a logística, com a dinâmica. Sim, é de fato. Isso é responsabilidade que temos que ter. Porque ninguém pode fazer algo relaxadamente. Mas eu estou falando do nosso amigo Espírito Santo, porque Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando Jesus foi assunto ao céu, subiu ao céu ressuscitado, Ele falou assim, é necessário que eu vá para que o outro Consolador venha. Ele é o Espírito da verdade, onde o mundo não pode conhecer, e Ele habita em vós e estará em vós para sempre. É necessário conhecer o Espírito Santo, igreja. É necessário conhecer o Espírito Santo e saber que Ele quer ou não fazer aquilo. Deus, Ele não vai te obrigar a fazer nada, porque o amor
amor obrigado é estupro. Ele não vai fazer isso. Ele vai só te constranger em amor, ao ponto de as tuas barreiras se quebrarem, onde o teu não ser pulverizado ao amor de Cristo, onde as tuas reservas de porquês são fulminadas, e abre um leque no coração para Deus. Ele vai habitar o teu coração. É nesse lugar que Ele quer estar, amados, onde as tuas barreiras, onde tudo tu criou, porque tu teve trauma de infância, isso ia ser curável, mas lá mesmo Deus quer te usar, Deus quer te curar. E a mensagem de hoje é: prossigamos em conhecer o Senhor, prossigamos. E se não tivesse mais Prophetic Day, nem encontro com Deus daqui a 1 semana e meia, como seria? Não, seríamos avivados, porque nós entendemos o que tem que ser feito, é buscar o Senhor em primeiro lugar, e a sua justiça será, e as demais coisas serão acrescentadas. Se fique de pé no seu lugar nesse momento. Se fez sentido para você essa ministração, você vai colocar a mão no alto do seu coração e você vai falar: Deus, ministra diariamente esse desejo por Ti, Deus. Que antes de eu querer ser algo, eu tenha que ser mais apaixonado por Ti, Jesus. Que a Tua mensagem, meus irmãos, seja só uma: Jesus Cristo. Que a Tua mensagem seja só uma. Se daqui a 1000 anos estiver pregando o Evangelho, seja Evangelho de Jesus Cristo. Se for em casamento, Jesus Cristo. Se for convidado para pregar numa célula, é Jesus Cristo. Se tu for ministrar em algum canto numa praça, é Jesus Cristo. Morto e ressurreto, vivo para sempre. Pregue a promessa de Deus que Ele vai voltar para nos salvar, para nos levar. E se Ele não voltar, nós vamos ser glorificados, vamos ser levados ao céu com Ele. Jesus Cristo, amados, todos os dias. Peça ao Espírito Santo: Senhor Espírito Santo, me revela Jesus diariamente. Me revela Jesus diariamente. A Bíblia toda fala sobre Jesus, amado. A Bíblia toda fala sobre Jesus Cristo. Ele é o centro. Ele é o centro. Convertei-vos a Jesus Cristo. Convertei-vos. Nos converte, Senhor, a Tua palavra. Nos converte ao Teu querer. Nos converte, Senhor Deus. Perdoa das vezes que nós tentamos fazer o sermão para pregar, mas é a palavra vem de Ti, Jesus. Perdoa, Senhor Deus. Se nós queremos facilitar o Teu agir, é porque somos fracos, somos falhos, mas a Tua palavra, Senhor Deus, vem e nos consola, e o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Senhor. Como falar de Ti se nós não tivemos a Ti, Senhor Deus? Como vamos falar de um Deus se nós não temos esse Deus? Nos converte a Jesus Cristo diariamente, Senhor Deus. Nos converte a Jesus Cristo, Espírito Santo. Se você quer Jesus Cristo no seu coração, você vem aqui na frente. Você quer se reconciliar, ou se você quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Os irmãos vão estar tocando louvor. Essa é a hora de você conhecer a pessoa mais importante da tua vida. Aqui e na outra vida é a pessoa mais importante. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus,
és minha plenitude. Se eu tenho a Ti, se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, além de Ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, além de Ti, nada desejo, Senhor. Cristo, Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo, Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. E se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, além de Ti, nada desejo, Senhor. E se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, além de Ti, nada desejo, Senhor. E se eu tenho a Ti, se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, Senhor. E se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, além de Ti, oh, nada desejo, Jesus. Tesouro, além de Ti, nada, nada, nada mais, nada mais. E se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, além de Ti, Senhor. Aleluia, Deus. Sim, Deus, Tu és tudo, Senhor Deus. Mas quem convence isso é o Teu Espírito Santo, Deus. Nos convence que o Senhor é tudo na nossa vida. Nos apaixone por Ti, Deus. Porque vai muito além de uma emoção, Deus. Vai muito além de um louvor, Senhor Deus. Muito além de uma pregação, Deus. É uma responsabilidade, Senhor Deus. É uma vida a ser gasta no Teu altar, Deus. É uma responsabilidade, Senhor Deus. Não permita que nenhum saia daqui, Deus, com esse entendimento no coração. Somos responsáveis pelo bom tesouro que o Espírito Santo nos ajude, Deus, a guardar essa boa palavra no nosso coração. Se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus no seu coração, na sua vida, ou se reconciliar, vem aqui na frente, quero orar por você. Isso é uma escolha, uma decisão. Não é muito do que falar, não é muito do insistir. É uma decisão. É sim, sim ou não, não. A palavra ela convence do pecado. Não endureça o vosso coração. Se não tem ninguém, nós vamos encerrar o culto. Mas saiba que Ele é perfeito, meus irmãos. Ele é a perfeição. Ele é tudo. Senhor Deus e meu Pai, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já fez. Somos gratos a Ti, Deus. Nós reconhecemos, Deus, por toda a unção, por todo o derramar do Teu poder, Deus, por toda a ministração que foi feita nesse altar, por todas as almas que foram ganhas, Senhor Deus. Mas nós te agradecemos, Deus, com todo o coração. Mas nós Te pedimos mais, Senhor Deus. Mais de Ti, Deus, sobre nossas vidas.
Continua derramando, Senhor Deus, seu amor é infinito. Continua ministrando no nosso coração, Deus. Continua fazendo nos queimar pela tua presença. Se for a tua vontade, nos desperta pela madrugada para falar contigo. Nos desperta pela madrugada para ler a tua palavra. Nos desperta, Senhor, para um posicionamento em ti, Deus. Levanta uma geração de adoradores nesse lugar. Levanta uma geração que te busca, uma geração que te conhece, Senhor Deus, e que sabe o que está fazendo nesse lugar, Deus. Não por homens, não por obras, mas por ti, Jesus. Mas por ti, Jesus. Um entendimento de mente, como o Senhor inspirou Paulo a dizer. Uma mente renovada em ti, Deus. Uma mente renovada renova as mentes cauterizadas. Renova tudo aquilo que não vem de ti, Deus. Tira das nossas vidas, Senhor Deus, ao ponto, Deus, de nós vivermos em ti todos os dias da nossa vida, papai. Diariamente um sacrifício, diariamente um querer mais. Diariamente, Senhor Deus, aviva a tua noiva, aviva o teu povo, Senhor Deus. Batiza-nos com arrependimento, Senhor Deus, e aviva a tua noiva, Senhor Deus. Aviva teu povo, Senhor. Aviva, Senhor Deus. Meu Deus, sim, Deus. Que a tua noiva não se apaixone, Senhor Deus, por nada mais que não seja por ti, Jesus. Que a tua noiva seja apaixonada por ti, Jesus. Que a tua noiva seja apaixonada por ti, Deus. Que em nome de Jesus, crentes maduros em ti, Deus. Crentes maduros em ti, Deus. Crentes posicionados em ti, Deus. Crentes apaixonados pela tua palavra, Senhor Deus. Querendo te conhecer, Deus. Querendo falar do teu amor, Senhor Deus. Crentes que sabem o que querem, o que estão fazendo nesse lugar, Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, que não acabe aqui, Deus. Que continue, Deus, continue falando conosco, Senhor Deus. Continue exaltando o teu nome nos nossos corações. Continue exaltando o teu nome nos nossos corações, Senhor Deus. Eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, além de ti. Nada mais me atrai, Senhor. E se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, além de ti, Senhor. E se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso. Amém, meus irmãos. O culto, ele continua literalmente. Nós temos um momento agora, depois do culto, que é um momento de intercessão pelo nosso 38º encontro com Deus. Mas dos que forem para a sua casa, escutem, o culto continua. O culto racional a Deus continua. O culto racional a Deus é racional a Deus. Para os que vão para os seus lares, boa noite. Mas para os que vão continuar orando, permaneçam também com o culto racional a Deus. Uma boa noite e vamos fazer a diferença em Tomé Açu, onde Deus nos colocar.